E é isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Somcast. Hoje a gente está fazendo um intercâmbio diretamente com o Espírito Santo. Vou falar um pouquinho do currículo da nossa convidada aqui, formada como sommelier pelo IFSP, Instituto Federal, com certificações complementares aí em outras que a gente vai entrar no decorrer do processo. Hoje, atualmente, ela é colunista do jornal Dia e Dia lá no Espírito Santo e também escreve alguns artigos para a revista Adega. Criou o projeto também Livros e Vinhos, que a gente vai bater um papo aí e conhecer um pouquinho mais. E acho que assina algumas cartinhas lá também no Espírito Santo, né, de alguns lugares. E aí depois a gente vai falar disso também. Raquel Poletto. Raquel, obrigado pela participação aqui no Somcast. Eu que agradeço a oportunidade. Então, antes da gente entrar aí nesse universo, Raquel Poletto, só agradecer nossos apoiadores. Triguilva, que mandou esse Sauvignon Blanc aqui da Beber. Incrível, Felipe Beber. Tive o prazer de conhecer agora na Pro Wine também. Porra, cara incrível, muito gente boa. Então, Somcast 10% de desconto. Acessa lá, triguilva.com, QR Code na tela, link na descrição. Agradecer também a Encâneva com essa charcutaria incrível. Ui, o queijinho rolando ali do Elvio, coitado. Só a charcutaria artesanal muito boa. O Gão tem uma mão incrível. Então, Encâneva, QR Code está na tela. Bora lá falar com o Gão. Compra uma charcutaria artesanal que é incrível. Vocês não vão se arrepender. E o queijola até também teve um queijinho que rolou ali, mas faz parte, né? O Elvio, um curador de vinhos aí, incrível aqui. Busca só os queijos artesanais aqui de São Paulo, de famílias, pequenos produtores. Vale muito a pena. QR Code está na tela. Bora lá fortalecer nossos parceiros. Raquel, antes da gente entrar a fundo aí no universo do mundo do vinho, qual que é a tua primeira memória com vinho? Assim? O que você tem de lembrança aí? Então, a minha família é de descendência italiana, né? E o vinho sempre teve muito presente, né? Nas reuniões de família muito grande, muito tio, muito primo. E era a época de garrafão, né? Vinho de garrafão, vinho de mesa. Então, sempre tinha isso. A minha avó, ela pegava o restinho que sobrava do garrafão e fazia suco pra gente, para as crianças. Dava uma adoçadinha ali. Colocava um suco de laranja, colocava açúcar e o vinho. Então, meu primeiro vermute, acho que eu tomei com 5 anos de idade. Legal, cara. Então, é uma memória muito afetiva mesmo. Hoje, na ProWine, eu provei um vermute tinto. Falei, caramba, lembrei da minha avó. Como que isso fica, né? Então, é uma memória, assim, muito, muito querida. Que realmente era essa história. Aí, depois do almoço, as crianças estavam tudo deitadas, dormindo. Cansaram? Não, então bêbado, né, gente? Porque beberam vinho com açúcar, com água, com suco. Não tinha o que fazer. E depois disso, o vinho sempre teve muito presente, mas não nesse sentido como é hoje, né? Sempre foi muito por beber e tal, não ligava muito para identificar nada. Era sempre muito porque já estava lá, sempre esteve, né? E depois de um tempo que eu comecei a entender mais sobre o vinho e tal, aí na pandemia veio mais forte, né? Que eu comecei a pensar como alguma coisa para preencher, né? Aquele momento maluco que todo mundo estava vivendo, caótico. E aí eu comecei a procurar na internet e tal, eu gosto muito de cozinhar. Assinei o Wine, né, que foi o primeiro Com- contato, assim, com vinho. Aí tinha as revistas, né, tentava replicar ali a comida, passava no mercado, comprava rápido as coisas, lavava tudo na época, né. E aí eu comecei a entender melhor e gostar, e falei, eu acho que eu tenho que estudar essa coisa, né, porque eu acho que é por aí. Boa. E, pô, pra quem não conhece a Raquel, conta um pouquinho da tua trajetória aí, pré-mundo do vinho, cara. Então, eu tenho um universo paralelo, assim, na minha vida, né? Eu sou contadora de formação, trabalho como contadora já há 25 anos. E no Espírito Santo é muito forte o segmento de rochas, né? Ornamentais, granito, mármore. E eu trabalho nesse setor já esse tempo todo. E é completamente diferente, né? Na outra realidade. Da outra realidade. Então, hoje eu tenho essa vida paralela aí, né? Trabalho, né, nessa empresa. E trabalho também com os vinhos. São dois mundos diferentes, mas me realizo nos dois, né? A minha carreira como contadora é uma carreira muito feliz, né? Sou muito bem, gosto, né, de fazer isso.
Apesar de que às vezes o vinho ajuda, né? O vinho tem que ajudar, porque o contador sofre muito nesse Brasil. Então acho que o vinho veio ajudar. Mas é muito legal, assim, viver essas duas realidades. São mundos diferentes, mas às vezes, até no mundo do vinho, a contabilidade me ajuda, né? Nas orientações, nas cartas de vinho, nos clientes e tal, ter uma visão mais estratégica, né? Mais numérica e não só com o glamour do vinho, né? Total. Porque vinho tem que Não. pagar conta. Vender, tem que dar lucro. Vender, tem que dar lucro, tem que pagar conta. É lindo você vender o sonho, mas você tem que fazer dar certo, né? Tem que fazer o seu cliente ter retorno. E você é de Cachoeiro de Itapemirim, né? Cachoeiro de Itapemirim. Terra de algumas personalidades. Situa a gente um pouquinho. Pode falar. Robertinho e Rubens Braga também, né? Rubem Braga, Sérgio Sampaio, são nomes bem famosos da nossa cidade. Mas Roberto Carlos, né? Não tem como. Toda vez que eu falo, Cachoeiro de Itapemirim, eu já espero a pessoa falar, terra do Roberto Carlos. Mas é muito bacana, assim, a cidade realmente tem um berço de arte muito bonito, né? Rubem Braga, cronista, né? Maravilhoso. Sérgio Sampaio com inúmeras canções aí, inúmeras composições. E nem se fala, né? Tem Carlos Imperial também, que é de Cachoeiro. Outros compositores também que a gente tem. É muito legal, né? Viver nesse berço, assim, de arte. Sempre bom, né? A cidade que pulsa a cultura, assim, clima diferente, né? É verdade. Ainda a gente sabe, assim, que é uma cidade pequena e tal, ainda tem muito a melhorar, né? E é um pouco disso que eu tento fazer com o meu trabalho com o vinho, é um pouco disso. Tentar aumentar esse número de oferta de cultura. Então, em cada evento eu sempre coloco música, coloco teatro, coloco dança, porque as pessoas realmente querem essa experiência, né, diferente, né? E não é só abrir a garrafa e beber, né? Sim. É toda uma imersão, todo um conteúdo que gera uma memória boa, né, na pessoa. Bom, então você é radicada, nasceu lá a vida inteira, né? Sim. Conta um pouquinho, então, como que você viu a cena do vinho nesses últimos anos, né? Como que é? Porque provavelmente teve um boom aí nos últimos 5, 10 anos, deve ter mudado um pouco a realidade, né? Fala um pouquinho pra gente porque, assim, uma das coisas mais interessantes de trazer alguém do Espírito Santo aqui é conhecer mercados alternativos, né? A gente fica muito com essa coisa de São Paulo, Rio de Janeiro, um pouco de Minas ali, sul do país, mas, pô, entender como funcionam esses mercados que não estão tão no mainstream, assim, né? Espírito Santo, Grandes metrópoles. como você comentou antes de começar a gravar, é um estado que fica quietinho ali, né? a Não se mostra muito. Não, gente, pode visitar o Espírito Santo, pode ir lá, o estado é lindo, porque tem essa fama, né? A gente esconde o Espírito Santo só pra gente, mas não, é um estado maravilhoso. Cara, assim, o Espírito Santo, ele no cenário, assim, de vinho, da minha cidade, é uma cidade muito pequena, e não tem essa cultura de vinho, né? Não tem essa... A gente tem uma loja de vinho na cidade, o resto é tudo supermercado, né? Algumas redes de supermercado. Então, e era muito elitizado o vinho. A gente sabia, existia, assim, aquelas pessoas que compravam, aquela coisa meio... só os ricos, uma elite e tal. E a grande massa continuava lá, tomando seus vinhos de garrafão, vinho de mesa e tal. Mas acho que com a abertura, assim, acho que o pós-pandemia, né, trouxe muito isso, assim, tudo muito online, a informação chegava em muita gente, e as pessoas estavam com muita vontade de voltar a se reunir, né, e ter esses momentos, assim, de experiências, de coisas diferentes. Então, na minha cidade, o que eu vi acontecer é que o número de pessoas se reunindo para tomar vinho aumentou muito, né, o número de confrarias, de encontros, de senhoras, de salão de beleza, e eram esses momentos que eu vi acontecendo. E aí eu vi essa oportunidade, eu falei, cara, isso funciona e tal. A minha família, por exemplo, eu comecei fazendo confraria com a minha família, como eu te falei antes, né, aquela mesma família que fazia o suco do garrafão. Logo assim que a gente começou a se reunir depois da pandemia, aí meu tio falou assim, vamos fazer uma confraria? Um monte de gente que eu conheço tá fazendo. Eu falei, vamos, mas eu nem sabia o que era. Bora! Vai beber vinho? Não, tô aqui. Eu sei que cada um levou umas 2, 3 garrafas, que não tinha nada com nada. E não tinha harmonização nenhuma, era qualquer coisa que levou, uma linguiça, um petisco, um queijo.
A gente bebeu aquilo tudo, era 3 horas da manhã, né? Eu tava pulando na piscina, tava todo muito, muito doido. Outro nível de confraria. Isso. Aí, quando chegou no dia seguinte, aquela ressaca toda, eu olhei pro meu tio e falei assim, olha, tio, acho que isso não é confraria não, hein? Ele, rapaz, eu acho que não é não, porque se a gente continuar assim todo mês, nós vamos parar no ar. Eu falei, acho que sim. Então, deixa que eu vou pesquisar. E aí eu comecei a pesquisar sobre o que era confraria. Aí que eu fui entender, não, gente, tem que ter uma sequência, tem que ter um norte, não dá para ser uma doideira, uma bebedeira louca, para todo mundo morrer de beber, não. E aí foi quando surgiu a primeira confraria. E aí a gente fez de Malbec, que eu lembro até hoje, tem 3 anos isso. Aí coloquei só Malbec, mas também não sabia escolher muito, não. Sabia que era o Malbec, mas foi. E aí colocamos uma comida, churrasco e tal. E dali para frente começou essa confraria. Eu tenho no meu coração, né? Chama-se Amigos e Vinhos. E até hoje a gente se reúne e tal. Tem muito carinho por fazê-la. E daí foram surgindo outras confrarias. Então, na cidade, isso foi criando um movimento. Hoje tem muita gente que bebe vinho assim, mais tranquilamente, compra. A gente tem um supermercado muito grande, um atacadista muito grande, que revende lá. Então, é mais acessível, né, assim, o vinho. E na capital também, assim, com muitos restaurantes, com muitos sommeliers, assim, colocando vinhos legais em cartas de vinho, né? A Nádia, por exemplo, coloca vinhos maravilhosos, ela coloca vinhos brasileiros, né? Nos restaurantes de Vitória. Então, isso fomenta com que as pessoas conheçam mais. Então, cresceu muito. Ainda muita coisa não chega, né, na nossa cidade, não chega na minha cidade. Por isso que eu venho à feira, por isso que eu procuro, pesquiso, para levar coisas diferentes e não ser mais do mesmo. Mas está crescendo muito, é um mercado em expansão. Porque se a gente falar de Vitória e Vila Velha, que são as capitais, região serrana, Santa Teresa, a gente já tem vinícola em Santa Teresa. Então, cresceu demais, tá? E que bom, né? Pô, por Tá amor de Deus. diversificando. Com a dupla poda, então, tem vinho sendo feito lá em Santa Teresa, vinho sendo feito nas regiões serranas ali do Espírito Santo. 10, 15 anos atrás, não, É. 20 anos atrás era impensável. Não, há 10 anos atrás praticamente era impensável no Espírito Santo. Agora que está sendo feito o mapeamento geológico da região de Santa Teresa, para exatamente entender a composição do solo, que tipo de rocha tem, até para entender como a uva se comporta na taça, né? Então é muito bacana isso, assim, e é bonito de visitar, então tem já crescendo, assim, o enoturismo. É um estado escondido, mas tem bastante coisa acontecendo lá. Ah, tem um movimento começando, né? É um movimento começando, graças a Deus, é muito legal. E dessa confraria familiar do porre homérico aí com teu tio, até você decidir fazer o curso de sommelier, como é que foi esse caminho aí? Na minha cidade não tem um curso, né, de sommelier. Então teria que fazer um curso em Vitória, mas era presencial. E eu moro a uns 150 quilômetros, né, da capital. Ou vim para o Rio, São Paulo, e aí ficava um pouco mais inviável. Trabalhando, né, com contabilidade, então essa vida de Clark Kent, Superman aí é meio complicado. Não dá, né? Não dá. E apareceu uma oportunidade de fazer um edital, de participar de um edital do Instituto Federal de São Paulo. E era muito legal, porque foram 60 horas de curso e o conteúdo bem, bem parecido mesmo, bem, bem dentro do que é ensinado, né, nas ABS e tal. Só que aí a gente tinha que comprar o vinho, porque o curso era gratuito. Aí vinha a listinha dos vinhos, das uvas e tal, e a gente comprou, eu comprei, né? E fui aprendendo ali dia a dia. As aulas eram ao vivo e tinha que fazer as harmonizações e tal. Então foi bem bacana, assim. Foi uma possibilidade que eu tive de me profissionalizar. Porque você começa fazendo as coisas, aí um chama para fazer na casa do outro. Aí você pensa assim, cara, eu não posso falar bobeira, né? Não posso falar besteira. Tem que saber o que eu tô falando. E aí eu comecei a estudar exatamente para isso, para dizer assim, ó, não, tô fazendo o curso e tal, e tanto que eu só comecei mesmo a jogar para fora, né, e fazer mesmo as confrarias, os eventos, depois que eu terminei o curso, né, que foi o ano passado, iníciozinho do ano passado. E aí que já dá mais segurança, né? Porque uma coisa é você gostar do vinho, beber e tal. Buscar uma informação aqui, outra ali, mas a hora que você pega de um conteúdo e você pode... Você não compilar, pode né? passar qualquer coisa, assim, não dá para se aventurar, né? Então, aí foi mais ou menos, foi nessa fase que eu falei assim, não, então tem que estudar, e aí comecei a estudar.
E não para mais, né? Depois que você começa, você vai estudando. E aí é muito legal porque nesse meio tempo, escrever para a adega me ajuda muito A com pesquisar, a buscar pesquisa, informação, né? né? E assim, o meu editor, o Arnaldo, é muito, muito criterioso. E foi muito engraçado, assim, quando eu comecei a escrever, porque o primeiro contato, ele falou assim, olha, que não é uma revista para você falar das suas experiências de viagens e... Peraí, baixou a luz? Então, ela deu uma estourada. E aí eu fui baixar aqui, mas baixou. Ei, produção, hein? Tá sabotando a gente aqui no meio do mergulho. Desculpa. Pode, não tem problema. E aí ele falou assim, não, olha, aqui não é para escrever de blog, de viagem e vinho, não. Já me cortou ali, né? Eu falei, não, eu quero escrever de vinho mesmo e tal. E aí a gente foi conversando, e aí tem um ano já que eu escrevo para a adega. E isso é muito legal porque me faz estudar, né, cada vez mais. Escrevi de dupla poda, escrevi dos vinhos de inverno, de vinhos de altitude. O que eu penso, assim, quando a gente vai descobrindo algumas curiosidades, aí vou escrevendo. Então, é muito legal essa parte de pesquisa, né? Total. E uma escrita imparcial, né? Não é mesmo a minha impressão sobre a coisa, é sempre Coisa mais jornalística. mais jornalística e tal. Então, isso é muito... É difícil hoje em dia alguma coisa jornalística que não tenha algo particular ali. Igual agora eu escrevi em junho, eu fui à Chapada Diamantina, até visitei a uva, a vinícola. Muito, Projeto muito animal. legal. Nossa, Eu queria ver eles na feira, eu não consegui. não, poxa, o Marcelo, o enólogo de lá, é fantástico conversar com ele. É assim, uma aula de alto a baixo, de tudo que você pode imaginar de dupla poda, daquela região ali. E aí eu escrevi sobre o enoturismo, que era um lugar que só tinha turismo de aventura. Eu fui para ir na vinícola, fui com 2 amigas, eu tive que passar por 3 trilhas, quase me arrebentei, porque eu não sou de trilha, mas eu só fui por causa da vinícola. E aí eu não coloquei quase impressão nenhuma minha. Ele falou assim, olha, acho que tá faltando umas dicas, umas coisas assim sua. Eu falei, mas não é para colocar impressão minha? Ele, não, mas essa você pode colocar. Porque, né, dicas de viagem, essas coisas assim. Mas é uma aula, é uma escola. É uma escola. Assim, é colocando a mão na massa ali que você vai voltar a estudar, reler, buscar informação, né? E não pode parar com isso, assim. Acho que o vinho sempre evolui e a gente sempre tem que evoluir junto, né? Total. Mudar a forma de falar. Eu acho que com a forma como eu faço as confrarias, assim, eu gosto muito de diversificar as coisas, né? Igual eu falei, de música, de cultura. Eu tô fazendo uma noite da Espanha, eu cato uma dançarina flamenca lá de Vitória, boto ela para dançar, sapatear ali na frente de todo mundo. A gente fez uma noite do Líbano, aí coloquei todo mundo sentado no chão, até onde deu, porque essa confraria tinha as pessoas mais 40 a mais, até onde a coluna deixou. O joelho para levantar depois. Não, né? Mas até onde deu, nós fizemos como os árabes, sentamos no chão. E aí as pessoas criam essas memórias, isso que eu acho muito legal. Tirar um pouco, claro, tem a parte da didática, do vinho e tal, mas quebrar um pouco esse paradigma, assim, né? Criar novas possibilidades para você ter mais gente bebendo vinho, para descomplicar o vinho, assim, né? Não banalizar, mas descomplicar, de forma que a pessoa não tem medo ali de se aproximar do vinho, de experimentar coisas diferentes, né? E quem quiser se aprofundar, aí vai ver que o negócio é complexo. É, Aí é uma outra etapa que cada um opa. pode querer seguir ou não. Sim, é bem, acho que tem que ser muito, isso tem que ser muito respeitado mesmo, assim, né? Cada um tem seu paladar, cada um tem uma opinião ali sobre o vinho. Você não tá ali para forçar ninguém a gostar de outro vinho. Esse tio meu do beber como não se houvesse amanhã, ele ama Malbec. Para ele, o melhor Malbec da vida é a Argentina. Ele já bebeu vinhos maravilhosos, mas para ele, o melhor Malbec da vida é a Argentina. Eu vou falar, não. Vou falar Cada um com o seu, né? esses dias, um colega de trabalho, né, da parte de produção, me mandou uma mensagem assim. Não, falou comigo lá no almoço, lá na empresa. Ô, dona Raquel, eu queria beber um vinho com a minha mulher. Sai cagado? Queria beber um vinho com a minha mulher, mas ela só gosta de vinho doce. Tem problema? Falei, claro que não. Qual vinho que você quer comprar? Eu vou passar no supermercado, posso te mandar a foto? Você me ajuda a escolher? Falei, claro.
Aí ele mandou a foto e tal, vinho de mesa, suave, ok. Falei, compra esse. Aí no dia seguinte, falei assim, aí, deu certo? Deu certo. Bombou. Eu vou falar o quê? Não, compra um seco. Não, Estragar a noite do cara, vou jamais. estragar nada. Eu não. Deixa ele beber o vinho doce dele. E essa Fica pessoa, feliz. um bebedor de vinho é mais fácil ele ir aos poucos tomando gosto por um. Se ele quer fazer essa evolução, ok, mas se ele não quer, tá bom também. Deixa ele beber o vinho doce dele, tá comprando, tá pagando, tá ótimo. Eu não tenho essa visão, assim, de que a gente tem que mudar o gosto das pessoas, né? Não, jamais. Você pode Cada um no seu apresentar em um tempo, universo gigantesco. E cada um escolhe, né? Como vai. Minha mãe também só gosta de vinho assim e tal. Então tá tudo certo. Eu compro os meus, ela compra ela, Já é. tudo certo. Só não vem me oferecer o vinho aqui. Assim. Não vem me oferecer nem chopp de vinho também. Não, pouco de vinho não dá, hein, galera. Não. De vinho não dá, hein. Não, e uma amiga minha, ela ama chopp de vinho. Aí toda vez que eu falo uma coisa de chopp de vinho, eu lembro dela. Ela, eu vou pra casa tomar meu chopp de vinho. Pelo amor de Deus, queria ver com essa cara. Não é show, não é Chopp vinho. é vinho, é suco de Fanta uva com álcool, parece. É ruim. E, pô, Raquel, fala um pouquinho mais de como que foi essa experiência do curso, né? Como que era a Raquel antes do curso e a Raquel depois, assim? Bom, assim, Muda tudo, né? muda tudo. Porque você começa a meio que separar, assim, o meu gosto pessoal, Raquel, e o olhar profissional. Entender se aquele vinho se aquele vinho é um vinho bom no sentido, assim, bem feito, que atende as qualidades sensoriais, entrega o que propôs, é um ponto. E o gosto particular, né? Então, você não, são duas Saber coisas. separar Saber separar totalmente. Antes eu não sabia. Eu oferecia para as pessoas o que eu gostava de beber, né? Então, hoje não. Hoje é um bate-papo com o cliente, é quando ele... uma confraria e tal, para atender. Então, hoje eu tenho essa visão mais crítica, assim, sobre o meu pensamento do vinho também. Quando eu gosto demais de um vinho, que eu já vejo que eu estou oferecendo demais, botando demais ali, eu já penso, opa, calma, é o meu gosto ou é o gosto? Eu acho que é esse pensamento crítico, assim, que o curso te dá, né? Que a profissionalização. Coisa, né? Ele te explica isso. Saber fazer essa separação, né? Porque tem muito diagnóstico de vinhos hoje, né, no mercado. Muita gente fala muita coisa. Tem gente falando besteira. Tem muita gente falando muita coisa meio louca e aí as pessoas ficam perdidas, né? Porque é um universo muito complexo, né? Hoje tá mais complexo ainda, né? Quando eu comecei a pesquisar sobre vinho nas redes sociais, era muito menos, né? Hoje o negócio, 10 anos depois... não, hoje... não, 10 não, era 8 anos depois. É muita informação, né? E a gente, às vezes, não tem que saber garimpar o que escuta, né? Muita gente ouve algumas coisas e tal, aí manda, isso aqui é verdade, não sei o quê, o que você acha? Criam mitos e verdades aí da esquerda e da direita, né? E assim, eu acho que é papel nosso, né, enquanto profissionais do vinho, realmente falar com a verdade, ser sincero e, claro, todo mundo tem que pagar suas contas, todo mundo tem, né, que fazer o seu, mas eu acho que ser honesto, sincero com a opinião sobre o mundial, isso é muito sério, né, isso é ético demais, então acho que passa muito por aí. Hoje eu consigo fazer a separação, antes não, mas hoje, depois desse tempo de 5 anos para cá, depois do curso e tal, aí eu consigo fazer essa distinção. O que mais que você andou fazendo aí de cursos pós? Cara, tem uns cursos muito legais com a Concept Wine, do Edgar. Tem um curso deles de defeitos de vinho, muito legal, porque chegam as amostrinhas e aí a gente vai provando e vai vendo o defeito. É horrível provar vinho defeituoso mesmo. Mas assim, é muito didático. Mas é muito didático, né? Eles têm um também de... É que hoje em dia também é muito difícil vir defeito. É muito. O que vai vir é de mau armazenamento de garrafa, tal, aí aquela oxidada... exatamente. Mais, tal, né? De transporte, de má conservação e tal. Mas é legal você entender. Porque a gente fala assim, nossa, não, buchoneia, não sei o quê. O cachorro molhado, não sei o quê. Gente, não pega um cachorro ficar cheirando ele molhado, nem tem cachorro. Então, o cheiro de solado, queimado. Não
queimo meu solado para ver isso. Então, é um pouco difícil entender esses aromas. Referência. Essas referências, né? Mas o curso é bacana por isso. E aí, é um dos cursos que eu gosto muito de fazer. Edgar é um enólogo fabuloso, um professor com muita didática, né? Admiro demais, assim. E leio muito, compro os livros, né? Acompanho muita gente nas redes sociais também, muitos profissionais com muita... Fiz um curso de adega, de catalogação de adega com a Daisy. Legal. E olha como são as coisas. Às vezes apareceu um senhor nessa região serrana, lá onde eu trabalho, onde eu moro, perto, que ele achava que ele tinha 500 garrafas na adega. Aí descobriu que os filhos tomaram umas escondidas. Não, ele descobriu que procriou, né? Porque não tinha 500, tinha quase 1000 garrafas. E ele não sabia o que tinha. Então, as oportunidades vão aparecendo, né? Eu acho que o vinho é legal por isso. Ele te traz muitas possibilidades de trabalho. Não adianta você ficar focado só numa coisa, né? É muita coisa legal que dá para fazer. Literatura, música, cinema, balada. muita... Eu sou apaixonada por isso, assim. Eu sou estou na exatas, mas eu acho que eu seria muito mais humana trabalhando com esse mundo do vinho, assim. Eu acho que é normal da vida a gente ir transformando essas aptidões aí, né? E é engraçado isso, porque assim, eu gosto muito de contar histórias, inventar as coisas, então acho que isso me ajuda a criar assim, os cenários na cabeça das confrarias, o detalhe, as coisas. Eu sou muito... Fala um pouco mais dessas confrarias pra gente aí que você tá organizando por lá. É muito legal, assim. Por exemplo, tem algumas mulheres que se reúnem, são só mulheres, e aí elas se reúnem todo mês. E é tudo muito organizado, assim. Elas têm tesoureira, elas têm votação, só entra se todas votarem para uma outra entrar. É muito, muito organizado. Bem diferente do que eu tio. Muito. Muito diferente. Mas ter esse tio é a coisa mais legal da vida também, né? Tios eu amo muito. Tio cachaceiro é sempre bom, né, meu? Segundo os pais, meus tios são maravilhosos. E gostam de uma cachaçinha maravilhosa. Espero que ele não assista, né? Manda um Família é sempre os primeiros. Um beijo, tio Zé Carlos, tio Paulo. A confraria dele é mais legal que a dela. Vem pra confraria do tio Zé. Ó. É mais animado. E aí essas mulheres se reúnem para trocar experiências e tal. E eu acompanho elas às vezes, elas me contratam para fazer a curadoria delas. E é muito bacana, assim, porque elas gostam da história, aí no fim elas já conversam, já ficam meio à vontade. E você vê que as pessoas têm essa necessidade de conversar, de compartilhar, de trocar experiência, de falar da vida, de falar do marido, de falar do filho, de ter um lugar onde ela tenha. O álcool ajuda isso. Libera, né? O álcool potencializa isso. Então, você vai explicando até no terceiro rótulo. No quarto rótulo, você já serve, bebe e fica feliz, e aí fala, e dura, vai até tarde da noite. Já tem outras confrarias que já são senhores, né, que gostam mais de vinhos tradicionais, esses vinhos mais amadeirados, vinhos mais, né, elegantes, aqueles vinhos bem mais tradicionalzão. E foi muito engraçado porque eles têm dupla. Então, cada dupla apresenta um vinho e tal, faz uma noite na confraria. Aí ele me ligou, minha esposa te conheceu, e aí eu queria ver o que você pode me ajudar, porque eu não quero ficar para trás. Falei, gente, o ego masculino, ele tem que ser engarrafado, tem que virar um vinho para a gente beber e ficar feliz. Eu não quero ficar para trás. Eu falei, mas o que o senhor pensa? E fazia, eu não tenho ideia nenhuma, me ajuda. Aí a gente foi conversando, aí fizemos uma sequência de como a madeira influencia no vinho, né? Aí colocamos um sem madeira, um Malbec, Pilsão, um Malbec mais ou menos madeirado, e um outro já com bastante... foi até um reserva, um Gran Reserva, na verdade, espanhol. Aí você vai sentindo, aí eu fui explicando, sei que no fim eu fiz até slide para ele. Apresentar na compra. Eu não fui apresentar, ele que quis apresentar. E aí eu acho que vai aparecendo assim, né? Os dos meus tios é maravilhoso, eu faço pinto e bordo com eles, a gente apronta todas. E aí vai acontecendo assim. Então, já teve loja de sapato, com lançamento de coleção, e a gente faz um momento com vinho para as clientes. E é super bacana, todo mundo gosta, é bem diferente. Loja, roupa, onde der. Casamento.
Bora, né? Onde der pra colocar vinho, acho que a gente tem que colocar e tá falando de vinho mesmo. Se o pessoal quiser montar uma confraria, quais as dicas que você dá aí de organização? Assim, não, acho que realmente tem que ter um mínimo de organização, né? Acho que uma confraria muito grande é ruim. Acho que no máximo, assim, umas 14, 15 pessoas, acho que é suficiente, porque você consegue prender a atenção de todo mundo, falar a mesma língua, não ter preconceito com rótulos, né? Descobrir vinhos diferentes. Que é o papel, né? Não beber só do mesmo, entendeu? Beber coisas diferentes, procurar coisas diferentes e a história por trás do vinho. Né? Então, você tem um vinho cheio de história, né? De cada garrafa, cada país. Eu acho que isso que é legal, assim, ter essa visão de que não é só para beber o vinho, descobrir aqueles aromas e tal. Coloca cegas, mistura, né? Eu acho que tem que ir por aí. Se não souber fazer, procura ajuda, né? Procura um sommelier, procura... E harmonizar sempre, assim, eu acho que isso é muito legal. Tentar sempre encaixar com a harmonização. Aqui é mais fácil, né? Porque tem muito restaurante e tal. Na minha cidade é menor, tem poucas opções. Mas ainda assim, atende bem. Acho que é bacana isso. Ter sempre harmonização. Acompanhar a comida. Comida e tal, funciona. É uma experiência bacana. E agrega muito valor, né, também. Né, na experiência sensorial ali da pessoa. Beber um vinho super pesado sem comer, não dá, né? Não dá, né? O vinho tá muito ligado à comida, né, cara? É uma junção perfeita aí. Tanto que eu belisco a gravação inteira. Eu falo menos, né? Então eu vou só beliscando aqui. Aí a produção tem que ficar jogando câmera pro lado, cara. São pra eu pegar e eu mordendo as coisas aqui. Tentando te pegar. E Raquel, eu sei que você também tem um projeto literário lá, livros e vinhos. Isso. Conta um pouquinho como surgiu essa ideia, como funciona. O Livros é um projeto que eu amo muito fazer. Ele surgiu com uma amiga minha, a Olivia, e ela é professora de literatura e tal. E a gente tinha um grupo, participava de um grupo de leitura. E nesse grupo, um final de um ano, acho que um ano retrasado, aí eu tava nessa coisa de estudar vinho, não sei o quê. Eu falei assim, vou levar uns espumantes na festinha de final do ano. Aí levei os espumantes, bebeu. Aí eu falei assim, amiga, a gente podia fazer alguma coisa com o vinho mesmo do ano que vem e tal, num dos encontros. Eu falei, bora fazer, né? E aí a gente chegou num livro chamado Anarquistas Graças a Deus, de Zélia Gattai, que falava da imigração italiana, da época de São Paulo, início, né, e tal. A Paulista ainda tinha As fazendas. as fazendas, a luz era de luminária e tal. E aí a gente leu o livro e tudo, e no dia do encontro eu falei assim, então vou colocar uns vinhos italianos e vou fazer um jantar italiano, porque o livro falava de cantinas e tal, e fizemos uma cantina italiana, e ficou super legal. E aí a gente falou do livro, e aí a gente foi bebendo e tal, e eu fiz uns cardzinhos com cada parte do livro, meio que combinando com a comida ali, o momento da comida que a gente estava passando ali. E todo mundo gostou. E a gente chegou num ponto assim, de pensar assim, então acho que isso dá para replicar e fazer aberto, né, como um evento e tal. E a gente fez, o primeiro Livros e Vinhos mesmo, assim, aberto, foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. E como que é o projeto, assim, como que é o Livros? A gente divide o livro, a história, em 4 partes, e faz a sequência de harmonização mesmo sensorial. Começa sendo um vinho mais leve, um vinho intermediário, um vinho mais encorpado e uma sobremesa. Então, a escala de degustação é a de sommelier mesmo. E o livro, ele também tem essa estrutura, se a gente for olhar. Toda a história, ela tem um início, um desenvolvimento, um desfecho e o fim. Então, é mais uma questão de interpretação de texto e de visão, né, da história, de forma que encaixe nos vinhos. Só que aí escolher os vinhos para encaixar é que é o diferente, né? Que é o desafio. E interpretar texto no Brasil também é muito poucos, né? A galera tem uma preguiça de interpretar texto nesse país que Às vezes não estão nem lendo mais, não conseguem ver um vídeo de 1 minuto. Quem dirá ler um livro de 300 páginas. Interpretar uma legenda, às vezes é difícil, né? Ei, Brasilzinho. Supletivo. Mas acho que aí o legal é que a pessoa não precisa ler o livro, né? A gente manda o livro. Quem quiser ler, é mais legal. Se tiver alguma... tem um teatro, tem um filme, alguma coisa, a gente manda junto também e tal. E aí, o ano passado, a gente fez Memórias Póstumas de Brás Cubas, O Alto da Compadecida,
Os clássicos, né? E um conto de Natal, né, de Charles Dickens no final do ano. E no Alta Compadecida foi muito legal, porque a gente colocou os vinhos do Nordeste, aí eu coloquei Terra Nova, coloquei aquele vinho lá, a uva, coloquei o cordel, e a gente fez um livrinho de cordel. Então, cada evento, a pessoa vive uma imersão. Tá bem personalizadão, né? Então, tipo assim, a folha que vai, o papel, o joguinho americano, tem um espaço para a pessoa fazer análise do vinho, se ela gostou, se não gostou. O mais legal é ver o que as pessoas escrevem, assim. Gostei, quero comprar, não gostei. Esse eu tomo de novo, esse não quero, esse foi meu marido. Sincero, né? Eu tiro Esse é pra sogra. esse é do cunhado. Eu tiro foto depois do que as pessoas deixam escrito, é muito legal. Os primeiros começam assim certinho. Fazer O último, um livro, né? o último já tá tudo. É um desenho. Já é um coração. E as pessoas vão criando essa conexão e tal. E aí eu coloco a papelaria, né? Que aí tem. Esse do Alta Compadecida eu fiz um cordel, um livrinho de cordel. E aí, no início desse ano, a Olivia, ela se afastou, né, do projeto. Eu falei assim, agora, o que eu faço? Eu continuo? O que eu vou arrumar da vida? Fiquei bastante preocupada, assim. Já tinha alguns, né, prontos para fazer. Inclusive, o primeiro desse ano foi sobre o Roberto Carlos, né? Foi a vida dele. E aí eu falei assim, cara, Puta, veio uma piada na minha cabeça, mas eu juro que eu não vou. Não, fala! Vá! Chamo esse vinho amadeirado lá. Acho que eu não vou pro céu aqui perto. Para! Aí, Meu Deus! puta que pariu. Vou tomar uma água, viu? Não, fiquei até vermelha, viu? Não tem problema, não. E aí eu fiquei meio assim, sem Às saber. vezes eu falo pra minha esposa, eu não perco a piada. Eu perco o amigo, a esposa, mas não perco a piada. Eu sou dessa, Bem, porque esse daí também. Essa não foi tão perigosa, e você foi Não foi tranquila. perigosa, não. Mas eu entendi a referência. Bom, quem não entendeu, bom também, né? É. Cara, e foi muito difícil, assim, entender se eu deveria continuar ou não, porque tem essa coisa da literatura e tudo que eu gosto muito, mas não é a minha expertise, né? E aí, uma amiga minha falou assim, Raquel, você conhece tanta gente, tantas, né, tanta professora, você tem amigas que são, né, bem conceituadas nisso, pede ajuda. Bora angariar mais uma parceira, né? E aí eu consegui, né, conversando com uma amiga, ela faz a revisão literária, quando eu preparo, assim, né, o roteiro, o escopo de como que vai ser, eu peço para ela ler, entender, ver se está tudo Dá um ok. check ali. Porque é bom, né, você ter uma validação também de quem é o profissional da área, né? Não, total, E aí a parte dos vinhos, eu faço a escolha, e é muito legal, parece assim parece um namoro, assim, você lê a história, primeiro eu leio o livro, normal. Aí depois eu vou lendo o livro pensando em que parte eu posso separar que é mais importante para falar. E aí depois eu vou lendo as partes pensando no vinho. Então você vai entendendo, você vai lembrando assim dos vinhos que você já viu, aí vai pesquisar, vai olhar, igual agora, né, que vai acontecer agora no dia 16, 17, é Ilha Furacão. E aí a história se passa em Belo Horizonte, uma Belo Horizonte de 1959 e 60 por aí. E aí você pensa aí eu pensei, cara, então tem que ter um espumante, tem que ter aquela coisa dos clubes de Minas, aquela, né, a elite mineira. E aí o da Furacão sai e vai pro bordel, né? Então tem que ter alguma coisa que quebra isso. E aí o ápice da história. E aí, claro, trabalhar com os vinhos de Minas Gerais. Então é muito legal, porque em cada livro a gente consegue trabalhar um nicho de vinho brasileiro, né? Então isso é muito bacana, assim. No Alta Compadecida, por exemplo, foram os vinhos do Nordeste. Num conto de Natal, a gente colocou mais os vinhos do Velho Mundo, porque a história se passava na Inglaterra. E dá para fazer bastante. Não dá pra colocar os espumantes ingleses, né? Não, não. Diga-se de passagem que é um evento de uma cidade pequena. 400, 1.500 reais os espumantes bons, muito bons, mas não vale o preço. Não. Então são vinhos, mas eu coloquei um cremant, coloquei um bordeaux, coloquei uns vinhos assim um pouquinho diferentes, né? Um porto no final, aí fala da briga de
Inglaterra e França, e Portugal no meio. E você vai criando essas histórias, criando não, né? Você vai encaixando a narrativa histórica na experiência da pessoa. O que ela vai aprender ali, ela vai beber um vinho, ela vai se divertir, mas ela também vai sair com conteúdo baixo. Facilmente vai esquecer, né? E não vai esquecer. Os dois. É, O vinho e a história. o vinho e a história. É bem legal. E tem uma comidinha também no meio? Tem. E uma chefe também da cidade, ela harmoniza de acordo com o que a gente vai encontrando na história, né? Então, agora que a comida é Minas, então a gente vai fazer comida mineira. A cozinha do Brasil, né? É, Puta que pariu. e é muito legal. A gente vai fazer os canapés, aí vai fazer polenta com Ragu? costelinha, e aí vai fazer cheesecake com goiabada. E aí tá bem bacana, assim. É muito legal essa parte da criação, assim. Dá um trabalho demais, assim. Mas eu me realizo muito, assim, fazendo, O tá? que vai entrar de vinho mineiro aí? Eu sei que vai ter o Casa Geraldo lá. Tem. Não sei o que, Lili. O Lili vai ser o espumante de entrada, depois vai ser o Alma, que é o Sauvignon Blanc deles, e eu acho que é o Reserva. E o vinho, o principal vai ser um Syrah, que provavelmente vai ser o Sabina. Tá, puta, incrível. Você Sabina. encontrou a Ju lá na feira? Encontrei a Ju e tal, a gente tá fechando ainda, né, os finais e tal. E o último vinho, a gente vai harmonizar um rosé da Alma Mineira. É um rosé de Syrah, só que ele é seco, mas ele tem tanta fruta que lá na vinícola eles servem com cheesecake de goiabada. Que legal. E aí ele não tem acidez, aquela coisa toda da Syrah. Então ele ficou um vinho bem equilibrado, que o cheesecake com a goiabada não é tão doce, né? A goiabada dá um docinho ali, mas não é tão doce. É uma harmonização diferente, né? Que a gente está acostumado, sempre doce com doce. Mas eu vou acreditar no seu Welles, que é o dono da vinícola, e eu vou acreditar nele e vou fazer essa mesma harmonização. Eu achei que vocês iam pegar o do Carlinhos lá também, o Cais. Amor. Cara, não, eu tomei, assim, o problema é que são 4 vinhos. Não, Eu queria é, colocar assim. Tem um limite aí. Eu queria colocar 2 de cada, 3 de cada. Mas aí não dá. Então, assim, escolher 4 também é muito difícil. Muito. E 4 que encaixem com a história. Por exemplo, o Lili é um espumante que a garrafa dele é linda. É o rosé, então lembra aquela coisa, né, da alta sociedade, de mineira e tal, do Tênis Minas, a garota do maiô dourado. Então você já envolve a pessoa nessa história com as garrafas, com a história, né? O Sabina, que é acho que é da Serra da Canastra, ou eu não lembro se é o Entre Serras ou o Sabinas que mistura as duas serras, Canastra e da Mantiqueira, não vou lembrar. Eu acho que é o Entre Serras que mistura, acho que é esse que a gente vai colocar. E então você vai envolvendo a pessoa, o Lavi, o rosé chama Lavi, então tipo a vida. E nesse eu vou colocar a música ao vivo, então... Pô, já tá dando uma evoluída aí. Já coloquei teatro, já coloquei sanfona, já coloquei várias coisas assim no evento. E esse a gente escolheu umas músicas que combinam, né, assim, com a história. Amarra o bloco, vamos dizer assim. Faz degustação e tal, amarrou o bloco uma música. É muito legal, assim, eu me empolgo muito falando. Qual que você gostou mais de fazer aí desses? Olha, eu gostei muito do Alto da Compadecida, que é Ariano Suassuna, né? Vamos falar a verdade, é fantástico. Mas eu tô muito empolgada com esse daí, o do Furacão. Tô muito... Nossa, eu achei fantástico, assim, a história. Eu gostei muito, né, do resultado, como ficou e tal. E aquilo, né, minha cidade é pequena, não dá para colocar esses eventos em preço que é São Paulo e tal, então... corro atrás de patrocínio, eu que faço a mídia, eu que faço... eu mesmo irei. Um descontinho da vinícola. Peça um desconto, faz uma parceria, aí grava uns vídeos. Tem que fazer essas coisas, assim, né? Porque senão... Fazer acontecer, né? fazer acontecer. Claro que eu queria ser um mecenas e bancar tudo e tá ótimo, eu ficaria feliz da vida. Mas a vida não é assim, né, Brasil? A gente precisa... A realidade é outra, né? É muito lindo, maravilhoso, mas o evento precisa acontecer e tem que se pagar. E é tudo muito glamuroso, lindo, maravilhoso, mas tudo custa, né? Então, acho que é isso, assim, é essa parceria que eu tento buscar e tal, e não deixar de fazer o evento, porque é muito, muito legal. E fomentar o vinho, né, para pessoas que talvez...
às vezes a pessoa vai pela literatura, e aí ela começa a gostar de vinho, depois ela compra, depois ela experimenta, né? Outros vão, ao contrário também existe, as pessoas vão pelo vinho, mas aí se encanta com a literatura e depois vai ler o livro. Já teve gente que não leu antes de ir, e aí depois mandou mensagem, falou assim, eu comecei a ler o livro depois do encontro, que eu fiquei até curiosa e tal. Puxa pros dois lados. Puxa para os dois lados, e você acaba pegando um público que gosta dessas duas coisas, né? Eu acho que isso que é legal, misturar as culturas, né? E é muito, muito recompensador, assim, eu fico muito feliz em fazer, assim. É um projeto que eu não quero deixar de fazer nunca mesmo, assim. Por mais que não tenha um ganho financeiro tão grande ou quase... Né? O interessante é você estar fomentando vinho ali na cidade, né, cara? Isso, gira, e gira um pouco da economia também, porque eu tenho que alugar o espaço para fazer, eu contratar a pessoa que vai cozinhar, a que cozinha contrata auxiliar, eu tenho que contratar um garçom, eu tenho que contratar o músico tem outra pessoa, e a economia gira, né, nisso. Então, isso é muito legal. E é um projeto que dá para aplicar em outros lugares também. Total. Né? Então, replicar o que foi feito. Exato, replicar, porque os vinhos estão aí, a literatura está aí, o formato já está pronto. Né? Igual na Almas Gerais, por exemplo, a gente estava conversando com a Fernanda, que cuida, né, dessa parte de marketing, e ela falou assim, que eu queria muito fazer isso aqui. Eu falei, vamos fazer. Já tem um case aqui, 4, 5 já prontinho, bora fazer. Adequa pros vinhos. Certo, eles têm uma gama linda de vinhos, então dá para fazer tranquilamente, né? Não só esse, mas como os outros também. E é levar, né, para outras cidades. Para Vitória já tem um contato, né, que a gente já está estreitando para de repente fazer na capital uma noite dessa, né, de livros e vinhos e tal. Porque as pessoas não conhecem, né? Você fala livros e vinhos, você pensa o quê? Né, dá 1000 possibilidades, né? Mas eu achei muito legal essa roupagem aí, cara. Até conhecer, entender, né, que sai um pouco dessa degustação comum, né, que também é legal, ótimo, maravilhoso. Momentos, né? Momentos. E transforma-se quase que num... coisa lúdica, né? Lúdico, né? Porque você vai ali ajudando a pessoa a identificar os aromas e tal, naquele momento. Depois você fala da literatura, aí as pessoas falam do livro, aí liga com o vinho, né? Comentários de quem já leu o livro. Comentários de quem já leu o livro. Troca, né? Vai trocando, assim, experiência. Na terceira taça, então, é maravilhoso. Muito soltinho. Tudo soltinho, todo mundo fala. Muito legal. E o do Roberto, por exemplo, que a gente fez no início do ano, que o aniversário dele é 19 de abril, a cidade realmente se movimenta, né, em torno do aniversário dele. E foi diferente porque foi uma biografia, né? Então, a história, você tem uma sequência. É isso que eu ia perguntar, né? E aí eu peguei não uma biografia, né? Um jornalista que acompanhava ele, porque ele não autoriza, né, a biografia. Escreveu muitas matérias e tal, foi a Cachoeiro, pesquisou a história dele, como que ele perdeu a perna, como que ele cresceu, como que ele foi pro Rio, aquela coisa toda. E aí eu peguei esse livro e em cima dele eu fui pegando a sequência da vida dele, a infância, a adolescência, a chegada dele no Rio, e depois já um cantor consagrado. E no final a gente fez o aniversário, né? Então coloquei moscatel, bolo, cantamos parabéns. E ficou muito divertido. E a papelaria, como eu te falei, foi um disquinho. Mandei fazer um cardzinho com um formatozinho de um disquinho. Ele tinha uns trechos que a gente ia lendo durante a... O que mais que teve aí de vinho? No Roberto, teve um espumante Brut no início. Acho que foi... Eu não vou lembrar agora qual foi o espumante. É mais o contexto, né? Foi o espumante. Aí, a única loja de vinhos que a gente tem na cidade, ela tem um vinho personalizado, né? Que chama-se Terra do Rei. E que ela fez o rótulo, mandou fazer e tal. E aí eu coloquei os vinhos dela, né? Então também gira essa parceria, né? É um Sauvignon Blanc. E o vinho principal da vida dele, como ele ganhou um festival na Itália, eu coloquei um vinho italiano. Então, sempre tentando fazer uma ligação, uma referência a algum fato do livro, da história da pessoa, né, e tal. E por último foi o Moscatel mesmo, foi até o Terra Nova, com essa pegada do aniversário, do bolo, e cada um ganhou um bolinho, aí cantamos parabéns. E todo mundo ficou feliz, né? E é muito legal isso, né?
E lembra, tipo assim, é uma figura icônica na cidade, né? Então, acho que o importante é a gente sempre ter essa referência, né? Total, Porque é algo que puxa a cidade, tem a casa dele, as pessoas vão lá conhecer e tal, tem uma coisa e é nosso, né? Dali da minha casa, do quintal da minha casa. Então, fazer o aniversário Cultura dele. é vocês ali, né, cara? É reverenciar aquilo. Igual, por exemplo, pro ano que vem, eu penso pegar Rubem Braga, algumas crônicas, Sérgio Sampaio, já só com música. Então, pô, dá pra trabalhar muita coisa, assim. Tem bastante planos, assim, pro ano que vem, que agora já vai finalizar, né? E é muito bacana pensar, assim. Às vezes eu me pego, sei lá, de noite, Viajando. pensando. Aí peraí que eu tenho que anotar isso, não vou esquecer, acordo, esqueço, porque é muito corrido. Mas é muito bacana, assim, como vai evoluindo, assim, de quando começou e como tá hoje, né? Vai amadurecer, né? São 20 pessoas cada apresentação, São 2 dias, são né? 2 dias. Que legal. E aí o lugar é bacana e tal, então acho que só tem a crescer mesmo, assim, sabe? Ainda é difícil, porque você vai chamando as pessoas ainda têm um pouco de resistência, não sabe exatamente o que é e tal. Mas é tentar, né? Tentativa. Tem um recorrente ali que vai em Sim, todos. tem que vai em todos e tal. Daqui a pouco tem que dar o cartão fidelidade. Continha, vai sim. Ponto, vale desconto. Fulano for levar, leva o desconto. Mas é muito bacana. E isso cria, como a cidade é pequena, as pessoas acabam se conhecendo ali. Total. Então isso é Quanto tem? muito legal. Uns 120, 150 mil habitantes, mais ou menos. E as pessoas acabam se conhecendo, fazem amizade. Já teve grupos de amigas que se conheceram ali e tal. E Montou uma confraria. Confraria não montou, não, mas fizeram um encontro de vinho na praia, no verão. Então é bacana, é bacana. Casais que se conheceram ali, e eu já sei que estão juntos, então é muito legal isso, assim, muito massa. E experiência com a pessoa é muito rica, né? Lidar com gente. Uma faca de 2 gumes, né? Tem a parte muito prazerosa. Sim, mas eu acho que a gente tem que ter o traquejo, né? Assim, eu poderia muito bem ter ficado quieto no meu canto, fazendo a minha contabilidade, fechando meus balanços, tudo certo, até me aposentar. Mas acho que quando isso foi me dando Dá um gás novo, né? gás novo, né? Um amor novo, você vai se apaixonando cada dia por isso. E espero um dia fazer essa transição, assim, né? Com muita tranquilidade. E o universo do vinho realmente me encanta muito. Quem sabe quando aposentar, né? Viver só do vinho. E indo mais pro lado profissional da Raquel, conta um pouquinho dessas construções de cartas que você fez por lá. Isso é novo, né? Assim, porque eu sempre tento, eu fico pensando assim, o que eu posso fazer com o vinho, né? Aonde eu posso colocar o vinho ali. E aí eu fui olhando para minha cidade, os restaurantes que a gente tem. Eu ia nos restaurantes, olhava as cartas e achava realmente uma hora muito absurda, hora muito fraco e tal. E aí eu bati na porta, né? Eu falei assim, olha, eu sou sommelier, eu trabalho com vinho, eu posso fazer uma carta de vinho para você, a gente pode trabalhar junto, tem essa proposta. E foi super legal porque ele também queria colocar uma churrascaria, né? A primeira, né? E ele queria colocar também os vinhos ali e tal. E foi um casamento, assim, perfeito, porque ficou muito bacana, deu para colocar vinho nacional, deu para colocar uns vinhos de custo-benefício legal, porque você tem as pessoas que vão lá com a família e quer gastar uma garrafa ali de R$60, tá tudo certo, tem também. O cara que quer impressionar a gata, né, e quer pagar um vinho de 150, tem também para você. Então, acho que o que eu aprendi, assim, fazendo cartas de vinhos foi um pouco disso, assim, você tem que ter esse olhar de flexibilidade, né? De diversidade, porque você tem muita coisa boa no Brasil para ofertar e no mundo, mas ter essa sensibilidade de fazer essa triagem toda e atender ao que o cliente quer, e não o que eu acho legal de tomar. Né? Então eu ia para lá, eu fiquei sentado, conversava com um com o outro, ouvia o que as pessoas queriam e tal, e ouvia o que o dono achava, né, que era legal, os garçons, os atendentes. E aí fiz o treinamento com eles, então Isso que eu ia perguntar, chegou a fazer um treinamento de brigada? Fiz, foi muito bacana. Então foi um dia de sábado, aí acendeu a churrasqueira, botou pãozinho, botou queijo, experimentamos com espumante, experimentamos com branco, experimentamos o tinto com a carne.
Porque não adianta eu falar com eles, oferece Não isso, mostra, não. entende? Tem que mostrar. O porquê, né? Senão fica muito vago, assim, né? E foi muito legal. E fiz amizades, né? São muito queridos. Eu chego lá hoje, abraço todo mundo, vou na cozinha. Então, e ele investiu, colocou a adega. E você vê que é bacana quando a pessoa acredita, né? Isso reforça a responsabilidade profissional que a gente tem que ter, né? Na escolha, né, dos vinhos, as importadoras legais, parceiras, com bons custos-benefícios, né? Assim, nesse caso. E isso, o outro restaurante é um restaurante de peixe na praia, né, que a gente está conversando, um restaurante de frutos do mar, que já é outra pegada, né, um restaurante muito sazonal, porque a minha cidade, ela muda para o litoral no verão, então tudo acontece nessa região de praia, né, em Marataízes, tudo acontece lá, então os restaurantes melhoram os seus atendimentos, crescem, eu coloco muita gente, então não adianta fazer nada na baixa temporada, porque tem que esperar a alta temporada para coisa bombar mesmo. Então a gente está conversando, então é outra pegada, eu vim para, né, praia, frutos do mar, e é muito calor, a minha cidade é muito quente, é 35 graus na sombra. Então também tem essa influência, né, de você beber vinho tinto no calorzão, é difícil. Então vai muito mais espumante, branco, rosé, né, e cerveja é disparado, não tem jeito, né? Em qualquer lugar do É. Brasil. Mas tá tudo bem também, ninguém tá brigando com ninguém com isso. Mas o espumante eu já vejo muita gente, assim, já festa, beira de praia, muita gente já com Já consome. espumante, com branquinho e tal. Então são vinhos bacanas, assim, pra gente aproveitar nesse momento. E é legal isso, a carta de vinho me trouxe esse tipo de experiência, assim, de um olhar estratégico, né? Porque você tem que analisar a ponto de virada, a lucratividade que aquele vinho vai trazer, se ele não está num preço muito absurdo e tal. E aí eu lembro que eu fiz uma aula na ABS mesmo, com a Andrea Gentili, eu acho, da Amitié. Tá. E é a aula sobre carta de vinho. Nossa, eu acho que eu vi aquela aula 60 mil vezes, assim. Porque uma coisa é você falar assim, olha, vamos fazer. Aí o cara, vamos fazer. Aí você, vamos. Agora eu tenho que me virar e tenho que fazer, né? E por mais que a gente Botar tudo estuda, isso isso é... Cara. E eu achei muito didática ela, né? Ela é fabulosa. E aí ela foi falando, aí eu mandei a cara de vinho pra ela. Eu falei assim, olha, você pode... Eu sou muito cara de pau, né? Eu bato na porta das pessoas, assim. O não eu já tenho, né? E tal. E ela viu, olhou, falou, não, acho que tá legal. Só tá faltando o espumante da Métier. Eu não tinha colocado, né? Caramba, não é baratinho, hein? Mas eu acabei colocando, deu pra colocar o espumante, né, deles. E aí ficou bem bacana. De vez em quando eu chego lá nesse restaurante, tem alguém comendo churrasco, tomando espumante. Pô, espumante com churrasco. A gente que tradicionalmente enfia um sal na carne desgramado, né, cara? Nossa, é muito legal. Claro que ele teve que dar umas garrafas de brinde, assim, tipo, testa, vamos beber, eu tô dando essa garrafa pra você beber. Para as pessoas entenderem, né, que dá certo, né? Mas você já viu uma mudança desde que você começou esse processo lá com eles, da evolução do vinho ali, né? Já dá para ver. Foi recente, foi esse ano, né? A gente começou em julho, então tem pouquíssimo tempo. Mas esses dias ele fez uma noite de jazz e vinhos. E aí eu falei, não, eu vou fazer o salão pra você e tal. Ele, não, você vem mesmo? Eu falei, vou, claro. Pô, Aí fui e tal. Pô, acho que saíram, sei lá, umas 15 garrafas, assim. olha que legal, cara. E foi muito legal, porque as pessoas começaram a entender. Não, a gente veio pela música, mas a gente quer saber como é que é esse negócio do vinho e tal. Quem é esse cara aí, né? Negócio de vinho aí e tal. Vinho com música. Como é que é? Põe a luz. Enfim, né? E Raquel, pô, o que você comentou, né? Tem algumas vinícolas lá no Espírito Santo. Você chegou a visitar, dar umas pernadas por lá? O que você pode falar pra gente aí dos projetos que tá surgindo lá? Olha, assim, a gente tem a Carrerê, que ela ainda não está aberta ao público, mas ele produz um excelente Sauvignon Blanc, um Cabernet Sauvignon também muito bom. O Cabernet dele chama-se Catarina. Acho que ele está com a safra de 2024. O Sauvignon Blanc é fabuloso. A gente tem Tabocas em Santa Teresa. Esse já é aberto à visitação e tal. Estrutura um pouco. Estrutura melhor, visita vinhedo, tem colheita de uva quando, né, no inverno e tal. E bem bacana também de visitar. É uma outra Cave Rara, que está bem dentro dessa região de Pedra Azul, que a gente chama, né?
Ele tem uns olivais também, tem uma pousada, então é muito bonito. Ele faz esses jantares, harmonizações. O restaurante é lindo e ele faz Syrah. Ele tem Syrah e Cabernet Sauvignon, na verdade. E é muito legal. E tem um senhorzinho que eu sou, assim, o meu xodozinho, que é o seu Serrano. Ele era juiz, aposentou e abriu uma pequena vinícola em Domingos Martins, né? A Gardim Robert. E ele faz também uns vinhos de mesa muito gostoso. Que tem seu valor, né? Acho que, assim, Claro, pelo amor. para mim tem um valor muito sentimental. Ele faz um uva Vitória barricado, um vinho redondíssimo, framboesa e tal. Para a proposta do vinho de mesa, fabuloso. E tem outros vinhos também tem Syrah, tem Cabernet Sauvignon, tem um Dupla poda? Não, ele não faz dupla poda. Colheita de Faz verão? colheita de verão. Então, a colheita pequena, é uma vinícola bem pequenininha, a tiragem dele acho que são, sei lá, 700 garrafas, 1000 garrafas e tal. Ele testou um amarelo com um moscatel de Alexandria, que ele me deu para provar, eu achei muito bom. O Tabocas faz um vinho laranja, muito legal, com albarim, Porra. bem diferente. E no Tabocas acho que já é dupla poda, Carreira também. E, Alvarinho é uma uva que eu adoro. e a Cavirrara acho que também. Então, assim, tá. E agora, por exemplo, está sendo feito o mapeamento, né, pelo Embrapa do solo, né, do Espírito Santo, ali das regiões, para entender a composição petroquímica dali, geológica, o que tem nesse solo, né, para até entender as características que a uva vai trazer na taça depois, né, como o terroir e tal. E acho que as maiores são essas, mas tem muitas vinícolas de colonos também, assim, é uma região, Venda Nova do Imigrante, por exemplo, que é uma região de muito agroturismo, né? Uhum. Tem muita gente que faz, né, a uva ainda de mesa, do estilo de colonos mesmo, né? O vinho da casa, o vinho do avô, tem muito isso, essa história. Mais pulverizadão ali, né? E aí as rotas, né? Tem muitas rotas turísticas, aí de vez em quando você encontra uma casa que tem queijo, aí tem uma adeguinha no fundo, tem um parreiral e faz uns vinhos ali e tal. E acho que as pessoas gostam disso, né? Mas Faz parte da cultura, faz parte né, da cara? cultura e tal. Muita coisa artesanal, linguiça, socol, né? A gente tem um socol que é um embutido bem, bem famoso no Espírito Santo. E é como se fosse um copa-lombo, assim, bem defumadão mesmo, muito bom. E várias festas, né? Tem uma festa em Venda Nova do Imigrante, uma serenata italiana, que é muito bacana porque é uma noite que todo mundo sai andando pelas ruas cantando aquelas músicas italianas com vinho na mão. Pô, mas que legal. E com, mais uma vez, os meus tios, né? Aí organiza, né? Os tios, você não tá entendendo, a gente tem um carrinho para empurrar Acredito. com os vinhos, com uma churrasqueirinha adaptada. Ô, tio Zé, tá no coração, meu irmão. Que isso? Com a churrasqueirinha adaptada. Me convida. Você tá cara. convidadíssimo. Ai, Todo julho acontece festa da Serenata Italiana, é uma procissão de gente bêbada, mas é muito legal. cara. Então, essas culturas, assim, proporcionam, né, assim, esse engajamento com o vinho. Já é uma região que tem mais cultura, né, de vinho mesmo, porque imigração e tal. E é muito, muito legal. Transitar por esses mundos, assim, a gente aprende muito, né? Muito. Lida pô, é muito incrível. com o colono que pisa a uvazinha ainda dele lá, o Tabocas, né, o Vinícius, que já está no outro patamar e tal, e já está colocando o Espírito Santo no cenário nacional, né, de vinho. E falando de cultura, assim, né? O que tem, assim, de legal de harmonização de comida tradicional de vocês lá com vinho, cara? Comida... Queca! Eu vou repetir, eu vou falar. É o nosso bordão que não pode ser outro, que muqueca é capixaba, o resto é peixada, né? É. Feita na panela de barro, muito tomate, muito cebola, muito dourado, namorado, coentro, muito coentro. Não vai creme de leite, não vai dendê, diferente da Bahia. Mas é um prato muito suculento, muito aromático por causa do coentro. Então, eu gosto muito de harmonizar com o Sauvignon Blanc, Tá. porque ele traz esses aromas, assim. Mas já fiz até harmonização com alvarinho também, já ficou muito legal. Laranja também fica bacana. Ah, laranja é um vinho que mesmo. Muito coringa, né? Funciona bem com muita coisa. E não pode ser um vinho muito ácido, porque o tomate já traz muita acidez no prato, né? Ele já tem uma certa picância ali, uma certa acidez alta.
E a gente tem a torta capixaba também, né? Na torta capixaba, eu gosto muito de harmonizar já com chardonnay. O chardonnay barricado. Pra quem não sabe o que é uma torta capixaba, E tipo eu. torta capixaba é uma torta feita de siri desfiado. Porra, adoro. Adoro. Também com essa mesma base da moqueca. E com clara em neve batida, tipo um soufflé. Aí você coloca por cima dessa mistura ali, né? Já, tipo um suculento ali na panela de barro. Cobre com isso, coloca umas rodelas de cebola e assa. Então, fica uma massa, né? Tem uma massinha embaixo e aí fica uma torta mesmo, assim. Por cima fica queimadinho, né? Daquele soufflé queimado, daquele merenguezinho queimado. E as rodelas de cebola e tal. Então, tem peixe misturado ali, pode colocar camarão, pode colocar... Mas a base é siri desfiado. E esse eu gosto muito de harmonizar com o chardonnay. E aí, se a gente for para a região sul, você tem ali a região italiana, né, de imigração italiana, então aí entram, né, os vinhos mais italianos, dá para colocar ali um Valpolicella, dá para colocar ali os vinhos com madeira, dá para colocar, né, eu gosto muito de harmonizar essa parte da charcutaria com Syrah, né, o Sokol, esse embutido que a gente tem. Então, tem bastante coisa, assim, que dá pra gente harmonizar. A gente tem uma cultura muito grande também de feijoadas, de sábado. Nas cidades tem. Santa Teresa, por exemplo, também tem muitos restaurantes e típica. Em Santa Teresa tem uma curiosidade. Quando os imigrantes chegaram lá, eles não tinham uva, né? Mas o que tinha muito lá era jabuticaba. Então, eles olharam aquela bolotinha lá e falaram, isso aqui deve ser parecido com Priminho da uva, né? primo da uva, vamos ver o que dá aqui, né? E assim, famosa, né, pelo vinho de jabuticaba. A gente não pode chamar de vinho, né, o fermentado, né, de jabuticaba. E tem uma família lá, a família Marcello, que é especialista nisso. Então, tem geleia de jabuticaba, tem vinho de jabuticaba, tem azeite de jabuticaba. Não, azeite tem não. Tem vinagre de jabuticaba, tem tudo que você pode pensar de jabuticaba. E é bem, bem interessante, assim, a realidade deles. E harmonizando com os vinhos mais clássicos mesmo também, dessa cultura mais italiana, né? Domingos Martins, por exemplo, é uma cidade de cultura alemã. Porra. Então, aí dá para pegar chucrute, essas coisas todas que é bem típico, né? Que eles têm nos restaurantes. Dá para jogar Riesling, dá para jogar esses vinhos, né? Gewürztraminer. Acho que eu gosto muito de ir por harmonização cultural, assim. Funciona muito bem. Funciona bem. As pessoas falam, mas é uma zona de conforto. Cara, mas funciona. Funciona bem, é legal. A gente vai Dá pra ousar, eu vejo que o público é de ousar, então eu vou usar, mas no básico, assim, no clássico, acho que não tem erro, não. Eu gosto muito dessa harmonização, mas a moqueca capixaba você tem que provar. E o que a Raquel gosta? O que tem na tua adega lá que não falta? Olha, eu gosto de sabores mais fortes, assim, eu gosto muito de taná. Eu provei um taná dali de Carraro, o Agnus. Eu fui no Vale dos Vinhedos, eu falei, esse vinho eu vou levar, é de guarda, né? Eu falei, vou levar para tomar quando eu me aposentar. Então ele vai ter que ficar guardado um bom tempo, tem que durar, eu falei com a menina lá. E eu gosto muito de taná, eu gosto muito de Syrah, né? Eu gosto muito dos blends do corte bordalês, porque a Cabernet Sauvignon pura, eu tenho uma coisinha com ela, então eu gosto muito do corte bordalês, né? De Cabernet Merlot. E eu gosto muito de experimentar coisas diferentes, mas o meu paladar mesmo, taná, eu gosto de beber taná de todos os lugares, assim. Taná do Uruguai, que eu acho fantástico, da campanha gaúcha, né? Tem... Você vai na Góis lá, tem o taná que é da vinícola, que é sócia deles lá no sul, que é um cavalinho, assim, eu vou... Tinha na Pro Wine lá. É a Indômito? Não, é um cavalo que como é que chama? Sempre esqueço. Um dos primeiros vinhos que eu provei na minha vida. Góis e Venturini, Casa Venturini. Casa Venturini. Então tá na deles lá de que é um cavalo, é muito legal também. Não, eu gosto. Vai ter na lojinha da Góis, compra. Eu vou passar, eu vou amanhã, vou a São Roque amanhã, vou conhecer. E eu gosto muito disso. Taná é uma das minhas uvas preferidas mesmo. Tem bastante taná na minha adega.
Muito bom, pô. Pô, Raquel, acho que é isso, né, cara? Deu pra gente dar uma contextualizada pro pessoal aí como que tá o mundo do vinho lá no Espírito Santo. Está escondido lá, mas a gente tá fazendo muita coisa boa. Cara, é legal a gente saber que tá pulsando essa veia do vinho aí em todos os lugares, né, cara? Fico feliz Sim, com isso. sim. Eu acho isso muito legal. É literatura, é poema, é música. Isso é muito, muito diversificado, né? E agora na ProWine, acho que no primeiro fórum que eu participei na terça-feira, estava falando exatamente sobre isso, assim, como você conseguir diversificar o público e trazer para uma linguagem mais acessível, uma linguagem mais fácil de compreender, para que mais pessoas bebam vinho, né? Não É o que a gente é para precisa, né? elitizar, a gente tem que trazer mais bebedores de vinho, né? Tem que fazer as pessoas beberem mais. E melhor, né? Não só beber mais, né? Mas beber melhor, com Qualidade, qualidade. sabendo o que tá comprando, né? Exato, sabendo o que está comprando, né? E eu acho que isso é muito, muito importante, assim. Principalmente saber o que está comprando, né? No mundo hoje de muito Finito. descaminho também, a gente sabe que a pessoa tem que ter essa consciência também, né? É um mercado que você vai e infinidade de rótulos. Muito, muito. No Brasil são o quê? São mais de 60 mil rótulos disponíveis. Pode viver 3 encarnações, você não vai beber. Isso por ano, né? E até a próxima vindima já é mais um monte, e rotaciona e nasce, some vindima. Agora na ProWine, o que eu mais vi, assim, foram vinícolas com safras agora, de 2025, Ah, tem 2024, muita. Tinha uma galera lá eu também acho que uns 3, 4 rótulos que os caras meio que fizeram na pressa pra poder mostrar o vinho e tal, que não tinha nem rótulo ainda direito. Eu acho que eu vi umas coisas assim também, já engarrafou poucas unidades e tal. Só pra vir e ter o que mostrar também ali, né, de novidade. E o legal da ProWine é isso, né? A gente ter essa infinidade de vinhos. Consegui ver 50% do que eu queria. É muito grande, apesar de serem 3 dias, é muito grande. É muita opção de coisas e tal. Você tem que ir bem focado mesmo. E cá estamos aqui no 3º dia de ProWine, então eu não fui no 3º dia, estamos aqui na 3ª gravação. Só ProWine tá sendo aqui. Trazendo o pessoal que veio de fora de São Paulo para poder enriquecer ainda mais o nosso podcast, né? Trazer outras culturas, outras realidades, esse Brasilzão tão grande aí, né? Cara, isso é muito legal, assim, você ter noção, né? A gente ter essa noção de que o Brasil tá produzindo vinho em muitos lugares, cara. Pô, Chapada Diamantina, Cerrado, Goiás, Brasília. Lá na ProWine tinha o pessoal da Melo, eu acho que é de Guaranhuns, de Pernambuco. Vinho de altitude. Também os vinhos de Goiás lá também, bem legais. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Mas Ribeirão já tá mais terras altas. Né? Você pega, assim, umas regiões que antes você imaginava, nunca vai dar vinho. Porque não ia mesmo, né? Se fosse... Vai chover na hora errada, né? Não tem milagre, né? Não tem jeito. Agora, e o mais legal é a gente entender que é uma pesquisa brasileira, uma tecnologia, vamos dizer assim, inventada pelo Brasil, né? É uma revolução aí. Uma revolução. Claro, é um terroir novo, a gente não dá. Engatinhando ainda, tem muito que aprender. Eu acho injusto fazer comparações, assim, sabe? Com o que tá nascendo agora, com o que já tá consolidado. Mas o lugar tal, mas tem muita coisa interessante saindo pra quem tá só começando, né? Exatamente. Tem que esperar, né? Tudo no mundo do vinho é muito lento, né? A palavra que tá acompanhando o vinho é tempo, né? Tempo. Dê tempo e vamos ver. Quer ganhar dinheiro rápido, não vá pro vinho, né? Não abra uma vinícola. E tem gente com essa mentalidade aí, mas... O negócio é tempo. Tempo e dinheiro, né? É lindo, mas tem que pagar a conta. É uma brincadeirinha. Quem paga a conta? Uma brincadeirinha milionária. É uma brincadeirinha que você tem. A clássica quer ficar milionário, entre no mundo do vinho bilionário. Isso é Ferdinand. Exatamente. Mas eu tô muito feliz de ter participado com vocês aqui. Que bom que deu pra encaixar as agendas. Foi muito legal. Amanhã eu vou lá em São Roque, vou seguir suas dicas. E vai ser muito bacana também. Vou mandar uma mensagem pro Fabinho. Pra se ele tá lá amanhã e... E é isso. Sigo com Livros e Vinhos, que é bem legal. Acho que é o meu projeto do coração mesmo. E espero que as pessoas gostem. Espero que... Tem mais informações dele no teu Instagram?
Tem. Eu Tá. coloquei as informações e tal, os dias e os horários e tal, e o contato, né? Então, são 20 vagas, né? Já tá com a metade fechada nos 2 dias, então tem aí mais 10 vagas, né? Cada dia. E, e vai ser muito legal, muito maravilhoso. Só posso dizer isso. Muito bom. Acho que eu fico muito boba quando eu falo sobre Ah, teu isso. filho? Meu filho, Aí. né? Filho Mãe é suspeita, né? mãe é suspeita, né? Não tem filho feio, né, pra É. mãe, então pra mim é lindo. Mas o legal também, assim, é o quanto as pessoas que me ajudam, sabe, assim, a compor os livros, né? Esse, por exemplo, um amigo muito querido que é músico e tal, eu falei, cara, me ajuda a escolher as músicas, né? Aí fiz o roteiro, ele viu, isso aqui eu acho que você não tava batendo muito bem, não. Ó, isso aqui não vai combinar, não sei o quê. Então, o quanto as pessoas Engajam, também né? se envolvem, se engajam. A Paulinha, que é a chefe, a gente senta junto, a gente conversa e troca ideia. Eu quero cozinhar tal coisa. Eu falei, Paula, calma, que eu acho que isso aí vai ficar muito caro. Você não vai dar para colocar, não. Calma, que é um furacão, mas tem que segurar. E é muito bacana essas trocas de experiência, assim. É um tempo que eu tenho vivido muito frutífero, assim, né, pra mim, como aprendendo a lidar com as pessoas, porque eu era aquela pessoa que eu falava assim, não vendo nem rifa de igreja, né, eu compro as rifas, assim. E hoje eu tô gravando vídeo, tô falando disso, tô, né, com as pessoas, tô vendendo um produto, um serviço, então... Tava com medo de vir aqui no Tava podcast, porque foi super nervosa. bom, foi mó tranquila. Maior podcast da América Latina. É. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela oportunidade. É. Parabéns também pelo processo de vocês aqui no estúdio, do podcast. Acho que isso ajuda muito, né? As pessoas a se engajarem também, né? Entender que vale a pena, que dá certo, né? Se inspirar nas pessoas que vêm aqui. Acho muito bacana. Muito bom. Antes da gente só fazer o brinde final, então, agradecer nossos parceiros, Trigo e Uva, com essa obra-prima aqui da Vinícola Beber, Sauvignon Blanc muito legal. Somcast 10% de desconto. Bora lá, triguiuva.com, QR Code na tela, link na descrição, fácil acesso. Incrível com essa charcutaria incrível, que eu já devorei aqui. Então, QR Code tá na tela, fala com o Gão lá também. Pô, queijólatra, não adianta nem falar, chovendo molhado, curadoria de queijos nacionais incríveis. E é isso. Pô, QR Code tá na tela do Queijólatra, agradecer nossos parceiros mais uma vez e agradecer a Raquel por essa conexão podcast aqui, Somcast, Espírito Santo. Raquel, obrigado. Vida longa ao projeto cultural envolvendo vinho. Acho que só tem a agregar e trazer novos entrantes aí para o nosso mundo e sucesso, né, cara? E que você consiga se aposentar e depois viver desse líquido maravilhoso aqui. E saúde. Gente, Saúde, obrigada. obrigada.